Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vocês estão. Tá tudo certo, Sueli? O som, a imagem? E hoje nós vamos iniciar a nossa explanação. Só esperar a nossa amiga Ariana. E hoje nós vamos iniciar então essa nossa explanação falando sobre esse tema tão atual, né? E tão importante nesse momento que a gente vive, que é a questão da justiça das aflições, né? Vou arrumar aqui minha câmera um pouquinho. A justiça das aflições. E antes de começar, a gente faz esse momento de harmonização, né? Com a leitura de uma mensagem e com a nossa prece inicial. E eu escolhi aqui uma mensagem que fala um pouquinho sobre essa questão das aflições. É uma mensagem do livro Verdade e Amor, psicografado por Chico Xavier e editado por espíritos diversos. O título da mensagem é Recado da Vida. Se o presente é rude e amargo, com nublados horizontes, coração, não te amedrontes. Sigamos buscando a frente, na direção do porvir, a paz reclama servir, progresso pede marcha. Olha o quadro que te cerca, do átomo aos oceanos, do verme aos seres humanos, a confiança é valor. O sol se apoia no espaço, criando jardins fecundos que o tempo transforma em mundos de evolução e de amor. A semente entregue ao solo germina e cresce sem medo. Faz-se depois arvoredo, suporta vento e aguaceiro. Cada flor que desabrocha, confia-se o vale à rocha, o rio tem fé no chão. Assim também, os espinhos da provação que te alcança são faixas de segurança de invisíveis sirineus. Cumpre o dever que te cabe, trabalha, serve e confia. Tens a fé por luz e guia, da terra aos braços de Deus. É uma mensagem do Espírito Maria Dolores. Então, meus irmãos, com essa mensagem que nos fala de confiança e de fé diante das nossas provas, das nossas aflições, nós vamos nesse momento fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos e nos unir nesse momento, mentalizando a imagem do nosso mestre e amigo querido que nos traz até aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecer a Ele a oportunidade, Senhor, de começarmos essa semana com esse momento de reflexão sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua palavra de amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, mentores, amigos que estão conosco nesse momento, nos ajudando, nos auxiliando, para que esse momento possa ser de paz, de luz, para todos nós. Senhor, que nós possamos ter humildade para ouvir as Tuas palavras, internalizá-las no nosso coração e colocar em prática esse ensinamento de amor, de caridade e de fé. Muito obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Então, gente, vamos iniciar, né, a nossa explanação do Evangelho, que fala sobre a justiça das aflições. E é interessante porque quando Jesus foi nos falar de aflição, ele disse que bem-aventurados são os aflitos. E quando a gente ouve isso, às vezes soa bem contraditório, né? Se a gente for lá no dicionário entender o que é esse termo bem-aventurado, a gente vai ver que bem-aventurado no dicionário é colocado como aqueles que são felizes, como aqueles
que vão receber uma recompensa, né? Então, esses são os bem-aventurados. Mas aí a gente pensa mais feliz aquele que é aflito é que vai receber a recompensa, né? E essa questão das aflições, das dores, elas geram muito questionamentos em nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos fizemos essa pergunta: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Ou porque a minha família está vivendo isso? Ou porque aquele irmão sofre tanto? Por que aquele sofre tanto e aquele outro, que eu considero que tem atitudes tão equivocadas, parece que é tão feliz, mas eu olho para ele e vejo que ele é uma pessoa ainda tão apegada ao mal, e vejo ele tão feliz e olho para aquele outro que é uma pessoa tão humilde, que é uma pessoa tão boa e parece que ele vive um mar de lágrimas o tempo todo em sofrimento, passando por dificuldade. Então, todos nós nos fazemos essa pergunta: por que que nós sofremos? Por que que existe dor? Por que que existe dificuldade nesse mundo, nesse planeta que Deus nos deu para a gente viver esse nosso processo de evolução espiritual? E é interessante que esse tema é tão importante para a gente se compreender como espírito e para compreender a nossa relação com Deus, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec e os espíritos que eram seus guias ali no momento de elaboração desse projeto espiritual, escolheram, colocaram um capítulo específico, Bem-aventurados aflitos, só para falar sobre isso, sobre a dor. E é o maior capítulo do Evangelho, esse capítulo 5, que fala sobre, explica para a gente por que que Jesus disse que aquele que sofre é, na verdade, o bem-aventurado. E para a gente entender essa questão da aflição, a gente tem que voltar bem para o início do ensinamento da doutrina espírita. A doutrina espírita nos diz que nós somos espíritos imortais, espíritos que são criados por Deus para crescerem, para evoluírem e chegarem à perfeição. Mas esse processo, ele é um processo longo. E o tempo que esse processo vai levar depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas e depende do que nós vamos fazer com o nosso livre arbítrio nesse processo de evolução. E nós já temos a compreensão que existem vários mundos, né, habitados onde nós vamos passando, vivendo esse nosso processo de evolução. E hoje nós estamos aqui no planeta Terra, que é considerado, no nível evolutivo dos planetas, um mundo de provas e expiação. E quando se fala em provas e expiações, isso quer dizer que nós estamos aqui para evoluir. E para evoluir, nós vamos ter que passar por dificuldades, por obstáculos, vamos ter que enfrentar várias situações na nossa vida que, infelizmente, não vão ser como nós gostaríamos. Ninguém quer sofrer. Não existe ninguém que esteja aqui na Terra que queira sofrer. Todos nós queremos ter uma felicidade, ter tranquilidade, ter paz. Mas a diferença desse sofrer, a diferença é como a gente encara os sofrimentos e as dificuldades que aparecem na nossa vida, na nossa existência. Existem pessoas que, diante de uma dificuldade, de uma aflição, de uma doença, seja uma doença do corpo físico, seja uma doença da alma, do espírito, a primeira reação é entrar em desespero. Ou entrar em desespero e se revoltar contra Deus. Né? Muitas vezes a gente ouve algumas pessoas questionando até mesmo a existência de Deus quando a dor bate na sua porta. Né? Essa é a nossa primeira reação. É reclamar com Deus: porque eu estou passando por isso, eu não mereço passar por isso é demais, eu não aguento passar por isso.
Existem outras pessoas que, diante das dificuldades, já tendo uma relação de fé e de amor com Deus mais fortalecida, elas conseguem, muitas vezes, transpor esse momento de dor e de dificuldade, se tornando um ser humano muito melhor do que antes daquela dificuldade aparecer na nossa vida. E essa é uma diferença importantíssima para que a gente possa compreender o que é ser bem-aventurado, que bem-aventurados aflitos, né, quando Jesus nos disse isso. Porque dor, todos nós vamos passar. Não tem como passar pelo mundo de provas e expiação e não ter nenhuma dificuldade, não ter nenhum obstáculo no seu dia. Mas a diferença do espírito que vai usar essa dor para evoluir é como ele encara essa dor. E o que a gente observa a maioria das vezes é que muitos de nós, diante da dificuldade, em vez de aproveitarmos aquela dor para evoluir, para progredir, nós criamos mais débitos, porque nós nos revoltamos, porque nós questionamos Deus, e isso parte da nossa falta de compreensão diante de quem nós somos. Então é por isso, né, que o filósofo da antiguidade nos dizia: conhece-te a ti mesmo. E isso é importantíssimo para o nosso processo de evolução espiritual. E uma parte de conhecer a si mesmo passa por essa compreensão do que venha a ser a dor e a aflição na nossa vida. Então, os espíritos, eles nos dizem: a dor, o espírito pode evoluir pelo amor ou pela dor, mas no mundo de provas e expiações em que vocês se encontram, vocês escolhem, na maioria das vezes, evoluir pela dor. Então, daí vem as nossas provas e as nossas expiações e as dificuldades que nós precisamos passar para evoluirmos e nos tornarmos pessoas de bem, né? Nos tornarmos aquele homem de bem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse homem que foi Jesus que nos mostrou, né, o que é ser esse homem de bem. Jesus que foi aqui encarnado entre nós, a prova viva de que é possível sim ser esse homem de bem, esse ser que coloca o amor, a caridade e a justiça, né, acima das coisas materiais. E os espíritos, eles nos falam que muitos dos nossos sofrimentos, eles são provocados por nós mesmos. Aí a gente pode pensar: mas eu não quero sofrer. Eu não fui eu que criei isso aqui para minha vida, porque eu não quero sofrer. Eu quero ser feliz. Não se pode dizer que eu provoquei isso para a minha vida. Mas a maioria dos nossos sofrimentos, eles são causados pelas nossas ilusões. Pelas ilusões que nós criamos nesse mundo de matéria, nesse mundo material. Quando nós quando nós damos prioridade para as necessidades materiais acima das nossas necessidades espirituais, isso causa dores muito grandes para a nossa vida. Quando nós nos apegamos a sentimentos como inveja, a gente vê o outro conseguindo coisas que nós queremos muito, mas não conseguimos alcançar. E aí a gente vê o outro alcançando aquilo. E quando a gente vê o outro tendo algo, parece que ele conseguiu de uma forma tão fácil, né? E aí vem na gente aquele sentimento: por que eu não consigo? Eu tento tanto e não consigo, mas o outro foi lá e conseguiu. Aí vem aquele sentimento de inveja. Inveja causa um sofrimento horrível. O invejoso é um ser infeliz constantemente. Porque o invejoso é aquele que está o tempo todo olhando para a conquista do outro e ele não percebe as suas próprias conquistas. Então, as conquistas que ele tem, que eram motivos de felicidade, ele não consegue enxergar.
e ele só vê o que o outro tem e o que falta a ele. E ele vive o tempo todo preso a essa falta, em constante sofrimento. O ciúme o ciúme também é um sofrimento, uma aflição que nós criamos na nossa vida. O ciumento é alguém o tempo todo infeliz. Ele acha que está o tempo todo sendo enganado pelo outro. Ele acha que o tempo todo as pessoas estão tentando fazer mal para ele, estão tentando passar a perna nele, vamos dizer assim, traí-lo. Então é uma pessoa que vive um dilema interno, um sofrimento, uma angústia muito grande. E são dores que nós causamos para nós, são dores que nós criamos porque nós ainda somos apegados ao mal que existe dentro de nós. Mas aí você pode estar pensando, tudo bem, Lídia, mas e essa doença do corpo físico que eu estou passando agora? Como foi que eu criei essa doença para mim? Por que que eu mereço estar passando por essa doença? E por que que aquele ser que eu tanto amo desencarnou? Voltou para o mundo espiritual? Por que que Deus escolheu que ele partisse agora? Eu acho que é muito cedo, ele não merecia ter desencarnado nesse momento. Acredito que ele deveria ter ficado aqui mais tempo. E aí é que entra o ponto principal da gente compreender o que é o ser um espírito imortal, né? Um espírito que tem vidas e vidas, oportunidades de reencarnação. E a gente vai conseguir compreender que essa dor física que eu estou passando nesse momento, ela muitas vezes pode não ter sido criada por mim aqui nessa existência, mas pode ser consequência dos meus equívocos do passado bem distante, que eu não tenho capacidade nem de lembrar, um passado que significa outra vida, um passado que significa uma reencarnação anterior, em que eu me equivoquei bastante. E a misericórdia de Deus é tão grande que para que eu consiga superar esse meu equívoco, esse meu erro, Deus me dá a oportunidade de eu estar aqui hoje. E por meio dessa dor que eu estou passando hoje, eu vou conseguir me libertar daquele equívoco que eu cometi no meu passado. Porque naquela época em que eu cometi aquele erro, aquele equívoco, eu não tinha a compreensão do Evangelho, eu não tinha a compreensão de Deus e do Cristo que eu tenho hoje. Então Deus me dá essa oportunidade para que agora eu consiga, por meio dessa dor física, superar os meus erros provocados pela minha limitação espiritual do passado. E no caso do meu ente querido que faleceu, do meu ente querido que voltou para o mundo espiritual de forma tão brusca, de forma tão rápida, causando um sofrimento tão grande na nossa família, nos causando uma dor que é difícil muitas vezes de compreender. E os espíritos nos esclarecem que nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria para que nós possamos, diante dessas dificuldades que a matéria nos causa, evoluirmos. E quando ocorre um desencarne de alguém que nós amamos, ou então nesse momento em que tantos irmãos desencarnaram por meio de um vírus, né, um coronavírus que provocou uma pandemia e no mundo inteiro pessoas desencarnaram e por dia, quando nós estávamos no pico da doença, né, por dia eram números assustadores de irmãos desencarnando, e isso nos causava muita angústia, muito sofrimento e questionamentos do porquê. Por que esses irmãos estão desencarnando? Por que tanto sofrimento, meu Deus? E aí, quando a gente tem essa compreensão sobre a imortalidade da alma, primeiro ponto é perceber que esse irmão não morreu. Ele apenas deixou a matéria e inicia a sua jornada e continua, na verdade, a sua jornada no plano físico. Continua a sua jornada evolutiva agora
desprendido do corpo físico e vivendo na erraticidade em determinado período para ali continuar o seu aprendizado e o seu processo de evolução. E quando a gente tem essa compreensão de que esse irmão não morre, mas que ele continua vivo, é importante a gente perceber, esse ser que eu amo, ele não é carne, ele não é um corpo físico, ele é um espírito, e espírito não morre, espírito, ele continua vivo. Quando a gente compreende isso, a gente entende que por mais que eu ame esse irmão, ele é um ser diferente de mim. Ele tem experiências anteriores diferentes da minha. Então, o que ele tinha que cumprir aqui nessa vida é diferente do que eu tenho que passar. Se eu tenho que permanecer mais tempo encarnada, é porque os erros, os equívocos que eu cometi me pedem passar mais tempo na matéria. Mas se ele teve essa oportunidade de se libertar mais cedo desse corpo físico, que gera tantas dores e aflições, é porque a espiritualidade amiga entende que aquele irmão deveria viver aquele determinado período de tempo, passar por essas provas que ele passou e naquele momento retornar à pátria espiritual. Retornar para a pátria espiritual não para morrer, mas para continuar vivo e continuar vivendo a sua jornada evolutiva. E o mais maravilhoso de tudo isso é saber que, além que aquele ser que a gente ama não morre, e que a gente ainda vai ter a oportunidade de se reencontrar em determinado momento, que a espiritualidade amiga entender que nós vamos merecer passar por esse reencontro. Então, quando a gente tem essa compreensão da imortalidade da alma, esse entendimento de que, de fato, nós não somos corpo, um corpo físico, mas nós somos espírito. E que isso abre um leque de possibilidades tão grande para a gente. É como se a gente tirasse um peso das nossas costas, né? E a gente lembra do que Jesus disse: conheceis a verdade vos libertará. E quando a gente entende o que é ser espírito e o que é ser espírito imortal, isso nos ajuda a entender muito das aflições que nós passamos na nossa vida. Mas isso não significa que eu vou deixar de sofrer. Entender que eu sou um espírito vai me fazer deixar de sofrer? Não. Eu vou continuar sofrendo. A diferença é que eu vou ter uma compreensão maior do porquê desse sofrimento. Mesmo que eu não consiga saber claramente o que foi que eu fiz para que isso esteja acontecendo aqui, mas eu já sei que há um motivo. E isso significa compreender algo que é importantíssimo para a nossa vida. Compreender que Deus, que é nosso Pai, que nos criou, Ele é toda justiça, misericórdia e amor. Então, não existe injustiças provocadas por Deus. Existem as injustiças provocadas pelos homens. Né? Nós vivemos numa sociedade desigual, numa sociedade injusta, mas não existe nenhum tipo de injustiça provocada por Deus, permitida por Deus, porque Deus é toda justiça. E nós, eu, você, todos nós, estamos aqui regidos por leis divinas. E muitos de nós, infelizmente, nos deixamos levar pelos nossos, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelas nossas inquietações, nos revoltamos e o tempo todo estamos indo contra essas leis. E com isso nós atraímos para nós infelicidade, nós atraímos para nós sofrimento.
E cabe a nós reparar esses enganos que nós cometemos. E para isso a gente tem essa oportunidade de retornar a esse plano e aqui cumprir uma jornada. E a gente vê aí a misericórdia de Deus que é infinita. Não existem as provas eternas, não existem as condenações. Ninguém aqui vai ser condenado ao inferno eterno e ninguém vai para o céu eterno. Todos nós passamos por estágios, passamos por etapas e isso mostra a misericórdia de Deus. Tem erros que eu ainda não consigo me libertar deles, mas eu não preciso entrar num sentimento de culpa que vai me causar um transtorno e me trazer tantas doenças e tantas aflições. E é até importante a gente lembrar disso, porque nós estamos no mês de setembro e a gente está vivendo nesse momento que é o Setembro Amarelo, que é tão importante essa campanha que existe, porque ela nos lembra de que nós somos espíritos, ela nos lembra que nós carregamos dentro de nós tantos sentimentos que nós não conseguimos compreender muitas das vezes porque eu estou sentindo isso. E quando eu sei que eu sou um espírito imortal, que eu trago dentro de mim as impressões de vidas e vidas, de experiências e experiências passadas que eu não consigo nem imaginar, de dores que eu sofri, de dores que eu provoquei, que eu fiz o outro sofrer. Isso já ajuda a gente muitas vezes compreender esse turbilhão de emoções que nós temos dentro de nós. E que quando nós não temos essa compreensão, muitas vezes esse turbilhão de emoções nos adoece. E aí vem as dores da alma, vem a depressão, vem tantos transtornos e muitos irmãos, eles buscam recorrer àquela a maior ilusão do ser encarnado, que é pensar que tirar a própria vida resolve, que tirar a própria vida vai acabar com essa dor, vai acabar com essa aflição. É a maior ilusão que nós podemos ter na nossa vida. E essa falta de compreensão de sermos espíritos imortais é que nos leva muitas vezes a essa ilusão. Mas Deus é tão misericordioso e amoroso que, mesmo quando nós decidimos seguir por essa atitude equivocada do suicídio, de abreviar nossa própria vida, mesmo aí, nós somos amparados e socorridos pelos irmãos espirituais que nos amam. E mesmo aí, nós vamos ter outras oportunidades para recomeçarmos, para corrigirmos esse erro do passado e seguirmos como espíritos em processo de evolução ao caminho de ser esse homem de bem, esse homem de luz e de amor. Mas para que a gente não mais recorra a essa ilusão do suicídio, é importante também, entre vários outros fatores, né? Nós não vamos entrar aqui nessa questão, mas entre vários outros fatores que existem, se compreender como um espírito imortal, como um ser criado por Deus e um ser que está aprendendo. E aí é muito importante a gente ter misericórdia com nós mesmos. É muito importante você se olhar, se aceitar como você é. A gente tem essa dificuldade de se aceitar como nós somos. A gente vive num mundo material que exige muito de nós. O mundo está o tempo todo exigindo, dizendo que eu tenho que ser isso, que eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser rica, eu tenho que ser bem-sucedida no meu trabalho, eu tenho que ser tantas coisas. E
nem todos nós vamos conseguir ser tudo isso. E muitos de nós, diante dessa incapacidade de atingir todas essas coisas que o mundo cobra de nós criamos uma aflição imensa para a nossa vida. E essa é uma aflição que nós criamos, porque nós queremos corresponder ao que o mundo espera de nós. Mas nós não vamos conseguir agora, nesse momento, nessa etapa evolutiva em que nós estamos, nós não vamos conseguir atender a tudo isso que o mundo pede de nós. E aí nós devemos ter misericórdia com nós mesmos, nos aceitarmos do jeito que nós somos e agradecer a Deus pelo que hoje eu sou. Se hoje eu sou essa Lídia, é porque todas as experiências passadas, os equívocos que eu cometi, as pessoas que eu fiz chorar, as pessoas que me fizeram chorar, tudo que eu fiz de bom e de errado me trouxe até aqui. E os espíritos nos falam, essa encarnação é a melhor. Hoje você está no melhor nível evolutivo que você já teve em toda a sua história espiritual. Então, quer dizer que hoje eu, Lídia, sou o melhor que eu já fui como espírito. Então, eu tenho que agradecer por eu ser hoje o que eu sou e por tudo que eu já passei. Mesmo que eu não me recorde, mesmo que eu não saiba, mas eu já tenho compreensão, porque eu sei, porque à medida que eu vou me conhecendo, eu vou vendo os sentimentos que tem dentro de mim, os sentimentos bons e os sentimentos maus, e eu vou vendo as minhas reações diante das aflições e das dores que aparecem na minha vida. Se eu parar e fazer essa reflexão, eu vou saber, eu consigo ter uma noção dessa minha história espiritual. Se eu sou uma pessoa agressiva, violenta, se eu sou uma pessoa muito apegada ao ódio, se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, egoísta, isso já me diz quem eu fui no meu passado e o que eu preciso corrigir para me tornar melhor ainda. Se eu sou uma pessoa amorosa, carinhosa, isso já me diz muito das minhas experiências que eu vivi no passado. E eu sou hoje isso por graça a essas experiências. Então, quando a gente tem essa revelação de que nós somos espíritos imortais, isso nos desperta para a realidade. A realidade que o Chico Xavier é bem conhecida nessa passagem que que o Emmanuel disse para o Chico, né? Tudo passa. Na verdade, foi um recado que Maria mandou para o Chico por meio do Emmanuel, né? Tudo passa, tudo passa. Isso, essa vida que nós estamos passando, ela vai passar. Por mais dolorosa que ela seja, por mais difícil que seja, vai passar. E nós podemos ter certeza absoluta disso. Porque se a gente, mesmo que eu não consiga me ver como um espírito imortal, mas se eu me olhar só nessa vida, eu vou ver o que eu passei quando eu era criança, o que eu passei na minha adolescência, o que eu passei agora na minha vida adulta. E eu vou lembrar de situações tão difíceis e vou ver que eu consegui passar por todas elas. Por que eu não vou conseguir passar por isso que eu estou passando hoje? Eu vou sim. E sabe por que a gente consegue superar os obstáculos e as dificuldades? Porque Jesus nos disse o porquê. Porque nós somos filhos de um Deus que é Pai. Um Deus que foi Jesus que nos ensinou a compreender que Ele é nosso Pai. E o próprio Jesus disse, né? Nenhum pai, um filho pede um peixe e vai dar uma serpente, né? Então, Jesus, ele nos mostra esse Deus que é Pai, que é amor e que jamais vai nos punir, jamais vai nos castigar, jamais vai nos colocar para termos penas eternas. Esse Deus que é amor, ele espera de nós o nosso esforço. Ele espera que nós possamos fazer ele espera que nós possamos fazer a nossa parte. O Evangelho
é esse guia, esse modelo que Jesus nos trouxe. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte, o nosso esforço individual. Porque quando a gente não faz a nossa parte, quando a gente não procura se melhorar, quando a gente não procura vencer o mal que existe dentro de nós vamos sendo levados como folhas no vento. E aí o vento leva a folha para onde ele quiser. Ela não pode fazer nada. E aí vem todos os tipos de dores, de sofrimento, de aflições para a nossa vida. Mas quando nós decidimos de fato pegar as rédeas da nossa vida e falar, agora eu, com o apoio da espiritualidade amiga, estou aqui assumindo esse momento que eu estou passando por essa dificuldade e eu vou enfrentá-la. Eu não vou desistir, eu não vou entrar naquele processo de culpa e de sofrimento. Eu vou sofrer, lógico, mas eu vou sofrer agindo. Eu vou sofrer agindo porque eu já compreendo que isso aqui vai passar. Eu vou sofrer agindo porque eu compreendo que existe um Deus amoroso e nós somos tão abençoados por Deus que nós temos Deus, nosso Pai, um irmão maravilhoso, que é Jesus Cristo, né? Quem tem um irmão como Jesus, né? Se a gente parar para pensar, ontem foi o dia do irmão, né? Foi ontem, eu acho. Ontem foi o dia do irmão e se a gente parar para pensar, nós somos muito abençoados, porque nós temos o melhor e o maior irmão que uma pessoa poderia ter, e é Jesus Cristo. Então, e ele é aquele irmão mais velho que está o tempo todo nos guiando e nos dizendo o que nós devemos fazer. Então, que a gente possa fazer esse exercício de compreender o que é ser esse espírito imortal, para que a gente possa ter sabedoria para viver, sabedoria para enfrentar os obstáculos, sabedorias para enfrentar as aflições e as dores na nossa vida. Com a certeza que nós temos esse Deus, Pai, de todo amor, misericórdia e bondade, e esse irmão mais velho, incrível, que trouxe para nós essa revelação que mudou a nossa história como encarnados e como seres espirituais. Então, gente, muito obrigada. E meu tempo acabou aqui. E muito obrigada por esse momento. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então, mais uma vez, quem quiser pode fechar os olhos. Vamos mais uma vez mentalizar o nosso irmão Jesus Cristo e vamos agradecer. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós somos. Obrigada, Senhor Jesus, pelo que nós temos. Obrigada pelo aquilo que nos falta, porque nós sabemos também que a ausência, que a carência também é importante para o nosso processo de evolução espiritual. Obrigada, Senhor, por tudo de bom que ocorre nas nossas vidas. Obrigada também pelas dores, pelas aflições, pelas dificuldades. E obrigada, Senhor, por hoje nós termos a capacidade de compreender que o que nos ocorre não é castigo, não é punição, mas é apenas um estágio do nosso processo evolutivo. E a tua misericórdia na nossa vida, nos colocando para refletirmos sobre quem nós somos e sobre quem nós queremos ser. Senhor, que nós possamos ter muita força, vontade e fé para fazer aquilo que tem que ser feito e conseguirmos ser aquele homem de bem, aquele ser de amor e de luz. Muito obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Então, gente, muito obrigada, obrigada pelas participações. Um abraço a todos, que nós possamos ter uma semana de muita paz na nossa vida e que quando as aflições e as dificuldades aparecerem, nós possamos ter calma, serenidade, muita fé em Deus e recorrer a Ele para superar todas as dificuldades. Obrigada, Sueli, a todos do nosso lar. Até a próxima.